O distrato, para vocês terem uma ideia, é um assunto com o qual eu comecei a trabalhar visando regulamentação normativa mais ou menos no meio da década de 2000, ou seja, tem quase 15 anos. Para quem, como eu, trabalha no mercado imobiliário, no direito imobiliário, há 20, eu trabalho há 25 anos com isso, desde a época de estágio, uma das maiores, se não a maior tormenta do incorporador ou do loteador é ter que lidar com um risco que não é o sucesso de vendas, que esse sim é o risco inerente ao negócio, mas sim o risco da mudança da regra do jogo após você cumprir todo aquele rol de exigências que a lei te traz, as leis, né? Porque nós estamos falando de município, de estado, de federação, e que depois, colocado o seu produto no mercado, produto esse testado, desenvolvido, que envolve um sem número de profissionais, intermediador, arquiteto, advogado, ainda bem, o próprio empreendedor, administrador, engenheiro civil, simplesmente a mudança da regra do jogo acontece durante a partida e aquele adquirente passa a simplesmente querer romper um contrato que, como nós vamos falar aqui, é irrevogável e retratável. Isso vale tanto na incorporação quanto no loteamento. O que nós vivemos ao longo dos anos, e eu acho que esse esforço histórico é importante, foram momentos de crise econômica, porque se não há crise econômica não há ruptura de contrato, porque aquele adquirente, se por qualquer ventura, qualquer motivo, não quiser ou não puder dar sequência no contrato, ele cede onerosamente, muitas vezes até com lucro, porque a valorização da unidade ou do lote ao longo do tempo faz com que esse terceiro interessado faça essa aquisição, o que é importante para todos e interessante para todos os envolvidos. Mas em crises econômicas, seja por desemprego, falta de dinheiro no mercado, seja principalmente porque o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário é longo, 24, 36, 48 meses, a esperada valorização do produto em desenvolvimento, seja um loteamento com a infraestrutura a ser implementada, seja uma incorporação com a construção, ela não ocorre. E aí, não ocorrendo, esse adquirente, ou por dificuldades financeiras, ou simplesmente por desinteresse ao longo desse tempo, pretende não mais manter à vença o contrato. Nos anos 90, isso ocorreu em diversas décadas no país, mas mais recentemente nos anos 90, e a solução encontrada pelo Poder Judiciário foi permitir a ruptura desse contrato, apesar de revogável e retratável, mas exigindo do adquirente a comprovação da incapacidade de pagamento do preço, trazendo para o nosso mundo jurídico a comprovação de um fato superveniente, a amarração do contrato, que justificasse a incapacidade financeira de honrar o preço. Uma vez comprovando, o Poder Judiciário, na primeira metade dos anos 90, permitiu que mesmo o vendedor, exigindo o cumprimento do contrato, não concordando com a ruptura precipitada, aquele contrato fosse resolvido, usando aí uma nomenclatura do atual Código Civil, na época era rescindido o mesmo termo, e as partes retornassem ao status quo ante com a devolução de partes dos valores pagos ao adquirente. Por que só parte? Porque é uma penalidade pela inadimplência que gerasse a ruptura. Ocorre que, com a bonança que nós vivemos, com o crescimento econômico de 2005, 2006 a 2013, 2014, como eu já antecipei, não se falou mais em distrato. Então esse foi um problema que nós não conversamos e não enfrentamos por quase 10 anos. Nova crise econômica, né? O Brasil e o mundo funciona assim, de 2014 para cá, 5 anos de queda na evolução do mercado imobiliário, o distrato voltou a ser um tema. Só que dessa feita, de 2013 e 2014 para cá, seja por má defesa dos processos judiciais, e aí essa culpa eu coloco na conta do empreendedor que não quis gastar dinheiro com bons advogados para os defender. Eu sempre falo isso, já apanhei bastante para falar isso, mas vou continuar repetindo. Seja também porque o Poder Judiciário não deu atenção à questão que deveria, achando que estaria atendendo à função social do contrato, quando na verdade, no meu modo de ver, está fazendo exatamente o oposto e trazendo um problema que não é só do empreendedor, mas ele é sistêmico,
passou a permitir essa ruptura do contrato sem a necessária comprovação da incapacidade de pagamento pelo adquirente, fosse ele consumidor ou não. Isso gerou, que todos nós sabemos, uma crise gigantesca em relação aos próprios empreendimentos que foram inicialmente sucesso de venda e que tiveram, ao longo do desenvolvimento, da incorporação do loteamento, quebras contratuais com desfalques financeiros gigantes e que levaram diversas empresas a pedidos de recuperação judicial, ou formal, ou tácita, que a gente fala, porque não chega a formular o pedido de recuperação, mas simplesmente para de honrar os pagamentos devidos e fica se defendendo só de eventual falência. E o que é pior ainda, a meu ver, simplesmente inibe o reinvestimento, o novo desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. De tudo isso, gerou-se a necessidade de o poder legislativo atuar, uma vez que o judiciário, no modo de ver do setor, não estava agindo da forma esperada. E nós, digo eu, tenho certeza que o Rodrigo e outros que aqui estão, trabalharam, alguns mais, alguns menos, na colaboração para a redação do que seria a lei que foi promulgada em dezembro de 2018, que é a Lei 13.786 de 2018, que é a lei que trata da resolução dos contratos de promessa, de compromisso de venda, tanto de lotes quanto de unidades objeto de incorporação, por inadimplemento do comprador. Eu mesmo fui algumas vezes a Brasília, não pelo Ibradim, mas pela Abrainc, pelo Secov, pelo Sinduscom, para trabalhar com técnicos da Câmara e do Senado na redação dessa lei. Não adianta me xingarem, porque muito do que saiu da lei nós não concordamos, especialmente as falhas técnicas e adversas. Mas o fato é que hoje, desde 22 de dezembro de 2018, nós temos uma lei específica que trate da matéria. Muitos dirão, o artigo 34 da lei, o artigo 32 da 4591, mesmo o sistema da 6766 de 79 já previa a ruptura do contrato e a consequência desse desfazimento. Não seria necessário uma lei específica para tratar o tema? Eu até concordo. No meu modo de enxergar, muito melhor seria trabalharmos com eventos, com novas medidas, o Poder Judiciário para que entendesse a questão como um todo, do que uma nova lei, trazendo inseguranças como nós vamos ver aqui que ela traz. Mas o fato é que, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. A única saída que se enxergou para, pelo menos, jogar a luz no assunto, ainda que o resultado prático talvez não seja o que muitos esperavam, era uma nova legislação. Você quer fazer um comentário inicial, Rodrigo? Acho importante. Quero, boa tarde. Inicialmente, gostaria de parabenizar a Smarts pelo convite, pelo evento. Está muito interessante, aborda diversos assuntos que são de suma importância para a nossa prática imobiliária. Queria agradecer também ao Olivar. Sabe que tem uma admiração muito grande, não só por você, por todos do Ibradim, pelo André Abelha, pelo Terra, vocês são referência para a gente. E fica até fácil falar depois do Olivar. Tudo que ele já fez uma bela explanação histórica, contou toda a história dos distratos, das crises econômicas e a motivação da lei. E no artigo a que ele refere, nós vamos fazer um breve comentário aqui sobre os principais pontos da lei. Uma crítica que eu faço e que acho que o Olivar bem tocou, é a imprecisão técnica da lei e a aplicação equivocada do judiciário de institutos que já existiam. Acho que não sou só eu, até o Abelha, o próprio Terra, o próprio Olivar, nós já conversamos sobre isso. Essa lei era absolutamente desnecessária, tivesse o judiciário aplicado os institutos que já existiam de maneira adequada, de maneira correta, confundindo questões básicas de direito, conceitos de resilição, resolução, rescisão, exatamente. Então, esses pontos é que levaram à elaboração dessa lei, ou enfim, a necessidade da promulgação dessa lei, da edição dessa lei, para que tentasse uma pacificação social nessa questão imobiliária, que é um setor tão importante, o setor imobiliário, para a economia. Então, feitas essas considerações iniciais, acho que o Olivar foi bem preciso nessa explanação histórica, nessa contextualização, para que a gente possa fazer esses comentários iniciais à lei. Muito bom, Rodrigo. Então vamos lá. A partir de 22 de dezembro de 2018, toda e qualquer unidade objeto de incorporação em curso ou lote objeto de loteamento em desenvolvimento tem que ser alienada respeitando-se os ditames da Lei 13.786
de 2018. E se for uma unidade objeto de um condomínio edilício, mas não de incorporação imobiliária? Primeira pergunta. Aliás, uma pergunta que rodou num grupo do Ibradim essa semana, né, Rodrigo? Exatamente. Vou vender uma unidade que é de um condomínio edilício, mas não é objeto de incorporação. Eu instituí com base no 1332 do Código Civil, sem o registro da incorporação prévia, ou seja, só vou alienar após o habite-se. As regras da 13786, com os percentuais de perda em caso de desfalecimento que nós vamos falar, podem ou não ser utilizados, e ela tem essa vinculação? Nós até comentamos no nosso grupo e meu entendimento particular é que não se aplica, porque o regime de incorporação não se aplica nesse caso, já houve o desenvolvimento do empreendimento, nós já estamos tratando de unidades construídas, prontas, não se trata de venda de unidade futura, então fica meio estranho quando você fala rescisão de uma unidade já pronta, independentemente da instituição ou não do condomínio, mas pós o habite-se, me parece que não se aplicaria. Você pode estabelecer mecanismos, multas, ditames, regras específicas no contrato, caso a caso, para cada unidade. Então, me parece que não se aplicaria aos preceitos da 13786. Concordo integralmente com você. Concordo integralmente. Uma outra coisa importante para falar dessa lei. Essa lei ela é clara ao determinar que ela trata de resolução e de distrato. Distrato, nos termos do Código Civil, é a vontade bilateral expressa num contrato, um novo contrato, que desfaz um contrato anterior. Resolução não é resilição imotivada, não é mera vontade de um adquirente de desistir do negócio. A lei, inclusive, já puxando um gancho para um dos itens da lei, ela cria, só na incorporação, a possibilidade do direito de arrependimento do adquirente se o contrato firmado tiver sido fora da sede do incorporador. Ali é mencionado no stand de vendas. Qualquer comprador, isso agora é lei, antes não era, apesar de alguns intermediadores acharem que era, alguns, inclusive stand de vendas, era comum você ouvir isso. Uma vez o comprador assinando a aquisição no pagamento a prazo de uma unidade objeto de incorporação, ele tem até 7 dias para desistir do negócio, imotivadamente. Bastando, para tanto, dentro dos 7 dias, ele comprovar que ele mandou uma carta denunciando esse contrato para a incorporadora, dizendo que ele não quer mais. A mesma lei, no parágrafo seguinte, diz que se ele não o fizer nesses 7 dias, reitera-se a irrevogabilidade e retratabilidade do contrato. Ou seja, se não exercer o direito de arrependimento em 7 dias, a partir do 8º dia deste contrato, ele não pode se arrepender e voltar atrás. Sobre esse ponto, acho que é um dos mais polêmicos da lei. Sobretudo porque, no entendimento, acho que da maioria que está aqui, o contrato sempre foi revogável e retratável, está no parágrafo 2º do artigo 32. E se a gente pensasse, faria sentido uma lei para dizer que o outro artigo, que agora é recente, está vigente, é irrevogável e retratável? E voltando até um passo antes, não me parece razoável aplicar essa regra do arrependimento de 7 dias, que pressupõe a compra pela internet, mas você não está verificando um produto, numa aquisição imobiliária em que pressupõe, tanto se falou aqui de due diligence, de análise, uma questão familiar. E até conversando com o André Abelha recentemente também, ele comentou, poxa, não, mas muitas vezes você faz ali assim, no contrato, no calor da emoção da venda. Ora, mas pela nossa experiência, eu não lembro de ter casos em que o adquirente pleiteou o distrato 8, 10 dias, um mês depois. O evento dos distratos ocorreu em razão de uma crise econômica, especulação imobiliária e oportunismo e aplicação equivocada da lei. Então, em nenhum momento se decorreu, se tiveram casos, foram pontuais, ao que me parece, de arrependimento em razão de ser movido por forte emoção e aplicar essa lei, esse conceito do arrependimento. De chegar em casa depois falar, poxa, eu comprei um imóvel de R$1 milhão, como é que eu vou fazer para pagar? Não me parece que eram esses casos. Então, esse dispositivo, eu acho que, até porque, pegando um gancho também, eu fiz uma pesquisa, tentando localizar julgados, já aplicando a nova lei, Olivar, e no Tribunal de São Paulo não identifiquei, até porque já está também pacificado que essa lei não se aplica aos contratos antigos. Então, acho que nos próximos meses nós teremos já um posicionamento do judiciário aos casos novos. Mas julgados agora de novembro do Tribunal de São Paulo, e tem alguns trechos aqui, depois a gente lê um parágrafo específico, mas que diz que
independentemente do que consta lá, o contrato, o consumidor não pode ficar amarrado ao contrato, considerando que o texto expresso da lei e a lei vigente, não está considerando que ela foi revogada ou, enfim, não se aplica, ela está dizendo o seguinte: a previsão da irrevogabilidade e retratabilidade frente ao CDC prevalece o CDC e o consumidor não pode ficar amarrado independentemente de demonstrar as condições, a modificação da condição econômica dele, são as condições objetivas do contrato. Então, esse artigo e também já conversamos em Olivar sobre isso, falou, poxa, mas a gente tem que fazer valer isso. Eu concordo, e a nossa função como operador de direito para poder, como o Olivar bem disse, o ótimo é inimigo do bom. É o que a gente tem, mas nós temos que brigar para ter um entendimento do judiciário de que o contrato é irrevogável e retratável e ponto. Não significa, até um artigo do Carlos Elias, muito bom, por sinal, ele fala da saída honrosa do contrato, nada mais é do que o tribunal já vinha decidindo. Você tem que comprovar a modificação da condição econômica para que, então, o contrato se torne oneroso e, com base no Código Civil, se tenha resolução por onerosidade excessiva. Esse é o ponto. Eu vou fazer um gancho do que você falou. A gente combinou, Rodrigo, da gente ficar fazendo bate-bola, tá? Para não ficar aquele negócio chato, estanque, de um fala 20, outro 20. E com isso a gente pretende passar por todos os temas que entendemos importante. Você falou de duas coisas agora para a gente tratar. Uma, da irrevogabilidade e retratabilidade. Eu já ouvi de alguns clientes, Olivar, toda vez que eu te ouço falar de extrato, e eu tenho falado bastante disso, confesso, você vem falar dessa história. Isso não tanto faz para mim. Claro que o cara não quer mais pagar, eu vou fazer uma analogia porque eu gosto muito de futebol, é que nem o jogador de futebol que não quer mais jogar no time. Não adianta o contrato. Você vai ter que vender o cara, você vai ter que romper o contrato, porque não vai pagar. Sim, até a página 2. Porque há casos em que o impacto da aquisição daquela ou daquelas unidades, ou daquele ou daqueles lotes, é fundamental ao desenvolvimento da construção ou da infraestrutura. Construção do empreendimento na incorporação da infraestrutura. Às vezes você tem um empreendimento de 20, de 30, de 40 unidades, que o cara não é consumidor, é investidor, e ele adquire 5, 10. E ele tem uma capacidade econômica, por vezes, que se equipara ao do desenvolvedor. Não é fair, não é justo, e não é isso que se espera da lei, a possibilidade do cara virar uma chave, desistir e tratar o contrato como se fosse uma poupança, um investimento. Para esses casos, eu acho que sim, o judiciário tem que obrigar esse adquirente que comprove um fato superveniente para que esse contrato seja rompido. Lógico que naqueles casos em que o consumidor promoveu a ação porque ele não tem condições de pagamento, esse contrato deixa de ser revogável e retratável e você vai ter a ruptura, não por resilição unilateral, mas por resolução do inadimplemento. Então isso é uma coisa. Então, para muitos casos em relação de consumo, de fato, tanto faz esse assunto irrevogável e retratável. O que você vai tratar é forma e percentual de devolução, como nós vamos tratar aqui. Outra coisa eu acho importante falar, Rodrigo, sobre a aplicação ou não da lei aos contratos firmados até 22 de dezembro de 2018. Nesse livro da coletânea de extratos que eu mencionei, tem um artigo meu que trata desse tema e eu defendo que sim, os efeitos que decorrem do contrato, mesmo firmados antes da lei, devem ser levados em consideração com os ditames da nova lei. Mas esse é o meu posicionamento e de alguns outros que trabalham o tema ou doutrinadores. Não tem sido o posicionamento do Poder Judiciário. Mais especificamente, das 10 câmaras de direito privado, primeira a 10ª, que tratam da matéria compromisso de compra e venda no Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e na única vez que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou a respeito, julgamento dos temas 970 e 971, relatados pelo ministro Salomão, o entendimento foi que para aqueles repetitivos, os contratos assinados anteriormente à lei, e aquele repetitivo tratava de casos análogos anteriores à lei, não se aplicava a 13786 de 2018. Por isso tudo, entendimento de desembargadores que eu vou falar que são referências no país, Francisco Loureiro, Antônio Cláudio Godoy, para ficar só esses dois de São Paulo, a lei não se aplica aos contratos firmados antes. É assim que tem sido o entendimento. Acho que o STJ ainda vai enfrentar, e ouvi num evento que eu participei o ministro Salomão falar, se aplica ou não para os contratos que, apesar de firmados anteriormente, foram judicializados a partir de dezembro de 2018. Isso nós ainda não tivemos, pelo menos não chegando à segunda ou terceira instância, porque se foi judicializado de janeiro para cá, nós estamos em outubro, infelizmente o nosso judiciário não está lá tão rápido assim, apesar de ter melhorado muito. Então esse é um tema que vai ser considerado. Vamos andar, porque temos aí acho que 25 minutos mais. Uma outra questão importante que eu quero trabalhar com o Rodrigo aqui, exigência do quadro resumo, tanto na venda de
unidades objeto de incorporação quanto de lotes no loteamento. Hoje, diferentemente de antes, é obrigatório que nos contratos de venda, de promessa de venda e compromisso de venda, haja quadro resumo com todos os incisos ali previstos na 13786, tanto para incorporação quanto loteamento. Mais do que isso, a lei diz que no que diz respeito ao desfazimento do contrato, que é o inciso 6º, tanto na incorporação quanto no loteamento, se não houver destaque para a cláusula que prevê as consequências desse desfazimento, ela não teria validade para o adquirente. Ou seja, você tem que negritar a cláusula. Nos casos das minutas que eu, no meu escritório, trabalhei para os meus clientes, eu dei destaque lateral para que seja rubricada cada uma das cláusulas que tratem disso. E o mesmo artigo que trata do quadro resumo, no parágrafo 2º, diz que se carecer o contrato de qualquer dos dispositivos exigidos pela lei para o quadro resumo, o adquirente pode requerer que o vendedor complemente aquela informação faltante no contrato por meio de um aditamento, e se não for feito isso em 30 dias, pode o comprador simplesmente desistir do negócio. O termo que é atécnico e terrível fala em rescisão por justa causa, né? Parece contrato trabalhista, recebendo de volta todo o valor com as corrigendas previstas no contrato. Não, exatamente. E tem uma questão um pouco mais até técnica, que eu acho que não vem ao caso, até porque o judiciário vai fazer o que vem fazendo sempre, vai passar por cima de questões de atecnia e vai tocar a bola, que é a questão se alguma irregularidade no quadro resumo é causa de nulidade ou ineficácia, se você pode convalidar esse ato ou não. Imagine também que uma mera irregularidade imagina um erro na matrícula que tem que constar no quadro resumo ou da transcrição, alguma questão nesse sentido pormenor, que não está diretamente relacionada ao preço, comissão de corretagem. Isso, o adquirente pode requerer a nulidade ou a ineficácia do contrato com base nisso? Não me parece de boa fé, parece extremado. Eu concordo com você. Mas qual que é o problema? São problemas que decorrem da falta de técnica mínima exigida no dispositivo legal. Quando você fala rescisão por justa causa, se você está trabalhando com rescisão, você está trabalhando com um contrato que já vem produzindo os seus efeitos, com um termo que já não se usa mais no Código Civil atual, né, que já trata só de resolução e resilição. E ainda justa causa, o que é a justa causa? Né? Que não tem previsão, especialmente em relação civil. Aí geram as dúvidas, você está no plano da validade, você está no plano da eficácia, quais as consequências desse desfazimento? Não sabemos. Como eu disse aqui, como o judiciário não tem, até usa por analogia em alguns julgados, mas não tem aplicado a lei para os contratos anteriores, tudo que nós estamos falando aqui é em tese. Vai se tornar prático para os contratos assinados a partir de 23 de dezembro de 2018, que ou ainda não foram judicializados ou estão sendo. Outro item importante da lei para a gente tratar aqui, prazo de tolerância ou prazo complementar e atraso de obra. O judiciário, especialmente o paulista, e esse era um tema que inclusive ia ser tratado pelo STJ e foi, no 970, 971, já tinha abraçado a defesa dos vendedores e incorporadores do prazo de tolerância de até 180 dias. O que é isso? Não na incorporação, mas no contrato de venda, você prevê um prazo de obra, um prazo de entrega da unidade ou do lote, no caso do loteamento. Esse prazo era comum nos contratos, é comum nos contratos, você prevê que tem um prazo fixo, mas que você pode complementar em até 180 dias, dadas as peculiaridades e os centenas de itens objeto de um empreendimento imobiliário, tanto na incorporação quanto no loteamento. Isso foi abraçado pelo judiciário. Foi considerado que esse tipo de cláusula não é abusiva, ela é válida. Agora ela é lei, agora ela está prevista na 786 como válida. A mesma lei diz que sim, os 180 dias, desde que previstos no contrato, então a primeira coisa, não é porque está na lei que você não precisa prever no contrato o prazo. Tem que estar previsto no contrato. Desde que previsto ele é válido. Passados os 180 dias, automaticamente o incorporador ou loteamento ou loteador está inadimplente, está em atraso. Quais as consequências desse atraso? A bola passa para o adquirente. O adquirente tem a opção de se manter no contrato e ser indenizado pelo atraso da obra ou pedir a resolução por inadimplemento, no caso, no meu exemplo que eu vou dar agora do incorporador. Se ele se mantiver no contrato, quando ele receber as chaves, ele vai receber também uma indenização, nos termos da lei, 1% do quanto ele pagou, corrigido ao mês de atraso. Se atrasar 6 meses, para sair dos 6 meses, vai 8 meses,
8% do que ele pagou corrigido. E não do contrato, né? E não do contrato. E se ele optar pela resolução... Primeiro eu vou falar o que está na lei, para depois a gente debater da polêmica dessa previsão. E se ele optar pela resolução, ele recebe integralmente o valor que ele até então pagou, corrigido na forma do contrato, geralmente NCC, porque você está em fase de obra, a obra não acabou, mais a multa estabelecida. Que multa? A lei não fala. Ou seja, aquela multa que estiver estabelecida no contrato. Polêmicas, Rodrigo. 1% do que se pagou até o habite geralmente é menos do que você teria se você tivesse aquela unidade disponibilizada para, por exemplo, locá-la. E o judiciário, do Sudeste principalmente, mas não só do Sudeste, em casos análogos, tem decidido que a indenização em caso de atraso de obra deve ser 0,4, 0,5 do valor do imóvel. Por quê? Porque esse é mais ou menos um parâmetro locativo da unidade. Só que a lei agora estabelece que é 1%. Se você considerar que na grande maioria das vendas, até as chaves, o incorporador recebe 25% do preço, em média, 20%, mais ou menos isso, esse 1% não vai chegar nunca a 0,5% do valor do contrato. Certo? Isso é uma polêmica, porque tem quem entenda que não estaria sendo o adquirente, especialmente esse consumidor, integralmente indenizado. E o Código de Defesa do Consumidor, bem como a Constituição, dizem que um dos direitos do consumidor é que ele seja integralmente indenizado em caso de inadimplemento do fornecedor. Então, isso pode gerar algum problema no judiciário. O mesmo se diz no que diz respeito à resolução por atraso de obra. A indenização se dá com a devolução dos valores corrigidos, sem juros, não está previsto na lei qualquer tipo de juros, e a multa estabelecida, que é a multa do contrato. Num contrato que seja de adesão para o fornecedor, e eu não estou aqui fazendo juízo de valor, estou só falando o que deve acontecer. Essa multa não vai ser alta, obviamente. Mais uma vez, poderia se alegar que o adquirente, consumidor, não estaria sendo indenizado como o judiciário fazia até a promulgação da lei. Exatamente. E tem, dando crédito também ao professor Carlos Elias, com relação à multa, né, do parágrafo 1º e depois a prevista no parágrafo 3º. Para uma forma de tentar compensar o adquirente, o consumidor, o parágrafo 1º fala da indenização, esse é o termo usado, de 1%. Na verdade, o parágrafo 2º. E o parágrafo 3º fala a multa prevista no parágrafo 2º, então já não falou indenização, falou da multa. Tem naturezas distintas. Referente à mora, então tratar-se de multa moratória, não pode ser cumulada com a multa compensatória. Isso quer dizer o quê? Então, essa indenização de 1% que o Oliver comentou, que não vai indenizar o adquirente, ela pode ser acumulada com indenização por lucros cessantes e dano moral? Ela não pode ser acumulada com multa compensatória. Então, ficou um pouco confusa a redação e, nesse sentido, o consumidor pode sair por essa... Sim. Eu vou entrar num termo bem técnico, mas que eu acho que é importante entrar. Quando você pré-fixa, né, você está falando em fixação de tarifa. Tem uma discussão em direito civil que é longa, se a tarifa fixada em lei ela vai exaurir o dever de indenizar ou se aquele que sofreu prejuízo comprovando danos suplementares além do que tarifado, ele deve ter esse complemento na indenização. Essa é uma discussão que se tem há muito tempo, que ainda não chegou a um resultado final e que não tem a menor dúvida que os advogados, os adquirentes, alegarão a necessidade do complemento dessa indenização e aí vai caber ao advogado do fornecedor explicar que não, que isso já seria suficiente ou que a lei tarifou e se a lei tarifou, esse é o resultado final, né? E aí eu já vou fazer um gancho também com a questão da cláusula penal. Vai, Rodrigo, para a gente falar de tudo no que falta. Ruptura do contrato, inadimplemento do comprador. Consequências da ruptura, corre para a cláusula penal do contrato. Então tem que estar previsto no contrato a cláusula penal. Né? Muita gente falou, agora a lei falou que o percentual é tanto, eu não preciso me preocupar no contrato. Não. A lei falou qual o percentual máximo de perda na incorporação pelo adquirente. Você tem que carregar para o contrato o que você está contratando com o comprador da unidade, porque aquilo não é tarifa legal, aquilo é previsão de cláusula penal e está expresso no artigo de lei, artigo 67A. Então, qual é a cláusula penal possível num compromisso de compra e venda de unidade, objeto de incorporação imobiliária? Nos termos da 13786, é uma perda de até 50% do quanto pago pelo comprador
se a incorporação imobiliária tiver patrimônio de afetação averbado, ou até 25% do que ele pagou de perda, se aquela incorporação imobiliária não tiver patrimônio de afetação averbado. E como será a devolução desses valores para ele, resolvido o contrato por distrato ou por resolução por inadimplemento? Nas incorporações imobiliárias com patrimônio de afetação, os valores serão devolvidos em até 30 dias após o habite-se ou tão logo revendida a unidade. Nas incorporações imobiliárias sem adoção do patrimônio de afetação, em até 180 dias da resolução ou da assinatura do distrato, ou iniciando-se a devolução tão logo revendida a unidade. É isso que está na lei. Primeira pergunta, Rodrigo. Primeiro eu te pergunto, depois a gente debate. Poderia o judiciário, desde que o contrato respeite esse patamar máximo de 50% de perda no patrimônio de afetação e 25% fora do patrimônio de afetação, reduzir esse percentual? Entendo que não. E seguido aí seguindo muitos doutrinadores e grandes nomes do direito imobiliário e direito civil, entendo que não é possível. Se o legislador tarifou, se o legislador fixou o limite, porque a regra do 413 do Código Civil, ela pressupõe a redução por equidade da multa quando ela fica a critério das partes estabelecer e cabe ao juiz reduzir por equidade, pressupondo que uma das partes não foi razoável. Agora, o próprio legislador fixou a lei, ou fixou o percentual. Se o próprio legislador fixou o percentual, o juiz vai dizer que o legislador não foi razoável com relação a esse percentual? Nós podemos discutir se o legislador andou bem ou não, mas que o juiz, do ponto de vista técnico, me parece que não pode reduzir esse percentual. Tem o que eu acho e tem o que eu acho que vai acontecer. São duas coisas bem diferentes. Eu acho que assim, nós vivemos hoje, aproveitar que é um seminário jurídico para falar isso, um poder na mão do judiciário que é gigantesco. E o poder ele é gigantesco, acho que mais que o judiciário só o Ministério Público tem. Eu vou apanhar sendo daqui, mas é o que eu acho. E ele é gigantesco, especialmente nesse tal assunto que é a cláusula penal. O Código Civil prevê nos artigos 410 a 418 o regramento de cláusula penal. E o 413, como o Rodrigo muito bem pontuou, ele traz uma abertura para o Poder Judiciário que ela simplesmente pode ser interpretada como rasgar o que está na lei e deixar ele decidir, desde que seja para diminuir a cláusula penal. Isso é importante falar. Porque o 413 diz que, por equidade, como o Rodrigo falou, desde que considerada manifestamente excessiva a cláusula penal, deve o judiciário, não é pode, deve o judiciário, e essa é uma alteração do Código Civil de 16 para o atual, reduzir a cláusula penal prevista no contrato, considerada a natureza jurídica do negócio. Ora, no caso é justamente de redução, né? O Poder Judiciário analisaria o percentual de até 50%, como diz a lei, no PA, no patrimônio de afetação, até 25%. E se ele entender que é manifestamente excessiva pelo 413, ele pode querer reduzir. Poxa, mas você tem uma lei já colocando qual o percentual. Como é que o Judiciário vai se meter nisso? É verdade. Minha opinião, a lei trouxe a previsão justamente para o Judiciário não entrar. E esse até 50% e até 25% não é um comando para o Judiciário, é um comando para os contratantes, me parece óbvio, mas não é o que alguns membros do Judiciário têm dito. O que eu mais fiz de dezembro de 18 para cá, eventos sobre esse assunto com membros do Judiciário. Eu tenho insistido nisso e agora, segunda-feira, dia 11, você vai estar lá também e eu vou palestrar no STJ, um dos temas é esse, com 6 ministros do STJ. Eu acho que o Judiciário vai sim aplicar o 413, vai sim querer reduzir, mas aí cabe a parte contratante que sofreu com o inadimplemento do adquirente demonstrar que aquilo não é manifestamente excessivo. E aí eu vou fazer uma menção à Mariana Sena, não sei se ela está aqui ainda, que ela palestrou hoje. Ela é uma das que estão trabalhando, ela é diretora jurídica da IVEN, no sentido de carregar para o processo judicial a comprovação de que, para ele, vendedor, 50% no PA ou 25% fora do PA não é manifestamente excessivo, especialmente considerada a natureza do negócio. Que natureza, no meu modo de enxergar, e já estou advogando? A natureza coletiva. Na hora que um sujeito rompe, numa incorporação imobiliária, por exemplo, ele pode estar prejudicando os outros adimplentes, porque ele pode não ser ele pode ser os 41% que nós tivemos de média de distrato em 2016, 2015.
41% param de pagar, os outros 59% adimplentes estão correndo um risco gigantesco da obra não continuar, porque o produto da coletividade do preço é que vai levar, ou deveria levar, à conclusão da obra, pelo menos é assim que foi idealizada a incorporação imobiliária prevista na Lei 4591 de 64. E aí, até pegando um link, que é um dos pontos até que a gente comenta aqui no artigo, esse ativismo judicial, e também eu tenho absoluta certeza, convicção, que o judiciário vai aplicar o 413. E esse ativismo judicial é extremamente prejudicial para toda a comunidade, para a segurança jurídica dos empreendimentos. E foi esse ativismo judicial, a pretexto de proteger o cidadão, tratando como incapaz, que não sabe reger sua própria vida, que não sabe estabelecer, celebrar negócios mínimos da vida civil, que levou a esse caos que chegamos. Se nós formos retomar o histórico, como o Olivar bem comentou, era requisito, os primeiros julgados, especialmente do Tribunal de Justiça de São Paulo, era requisito a demonstração da modificação da situação econômica. E aí, voltando, o contrato era desfeito por resolução em razão da onerosidade excessiva. E a título de cláusula penal, se estabeleceu um percentual de 25% no começo, depois chegou até 10%, mas 25%, por quê? O judiciário não tinha como aferir o prejuízo das incorporadoras e se estabeleceu 25% era uma estimativa. E o próprio professor Loureiro fala isso diversas vezes, fala, olha, se vocês me demonstrarem ou me tivessem demonstrado valores ou documentalmente que as despesas foram maiores que 25%, a gente daria. O 25% foi uma estimativa, já que não tivemos documentos hábeis, comprobatórios das despesas da incorporação, fixamos em 25%. Foi uma estimativa a título de cláusula penal pela resolução em razão da onerosidade excessiva do contrato, da modificação da situação econômica. Então, como o Olivar falou, o judiciário vai aplicar, não tenho dúvida também disso, acho que a qualidade das decisões tem sido muito discutíveis, para dizer o mínimo, e cabe nós, advogados, trazer, como a Mariana bem pontuou, também ela já está fazendo esse trabalho, deve ser seguido por outros empreendedores, para comprovar as despesas, o prejuízo da incorporação naquele caso concreto, para que se justifique a multa fixada no contrato ou prevista no contrato. Perfeito. Nesse sentido que eu sempre falo, porque às vezes nós ouvimos, mas vocês trabalharam tanto nisso, saiu tanto na imprensa que agora tem uma lei, agora são até 50%, até 50% a perda ou 25% fora do PA, e não vai valer nada. Não é que não vai valer nada. Primeiro que vai. Óbvio que vai valer. Segundo que cabe aos operadores do direito, que somos pelo menos dos 80% aqui, a aplicação da lei. A lei está lá para ser aplicada, a tripartição de poderes está ali para ser respeitada. E mais do que isso, que é o que eu sempre falo, nós todos colocamos uma luz no tema novamente. Até a promulgação da 13786 de 2018, o distrato era... Você andava falando de distrato abaixando a cabeça e chorando. Né? Se empreendedor você fosse ou se advogado de empreendedor você fosse. Hoje não. Hoje você levanta a cabeça e fala, nós temos uma luta para batalhar. É por isso que nós estamos falando aqui, é por isso tantos eventos ao lado do Poder Judiciário. Porque isso tem que ser debatido, trabalhado. Repito sempre, não para defender um setor, para defender o sistema. Porque senão você não vai ter novos negócios. Os novos negócios dependem da segurança jurídica para quem opera, para quem sai na rua. Senão o investimento vai para outro lugar. Não vai ser para aquilo que você trabalha, leva 3, 4, 5 anos, coloca em risco o produto do que você amelhou ao longo do tempo, ou mais do que isso, de um dinheiro que você não tem para um negócio que você vai desenvolver, podendo simplesmente, depois de dar certo o seu negócio, vendendo bem o que você vendeu, sofrer com desistências e com desfalques no valor necessário para o desenvolvimento do teu produto imobiliário por falta de regramento ou de respeito ao regramento que hoje existe. Só ainda com relação ao prazo, importante. Isso, até queria ouvir sua opinião, Olivar, a gente acho que não chegou a conversar sobre isso. 2 pontos com relação ao prazo para restituição, 180 dias ou 30 dias após o habite. Primeiro ponto, como que fica a súmula 543 do STJ, que fala com a restituição imediata dos valores em caso de resolução, né? Rescisão, distrato, vamos dizer assim. Havendo atraso na entrega do imóvel, certamente vai haver atraso na expedição do habite. Esse prazo também é prorrogável ou prorrogado? Tendo que sim, essa primeira prorrogação por 180 dias, prevista no contrato. Outro ponto que me ocorreu, nos casos que nós cuidamos, Olivar, não sei como que você encarou essa onda dos distratos, mas a gente tratava caso a caso com os incorporadores e o grande problema que nós identificamos era a questão do fluxo de caixa.
Então, muitas vezes o incorporador ele falava, Rodrigo, defende esse caso aqui a irretratabilidade e revogabilidade, ok. Em outro caso, falava, não pode concordar, inclusive agora com o novo CPC, com a sentença antecipada de mérito, concorda, libera a unidade porque eu já tenho o comprador e vamos discutir só o percentual de devolução. Então, caso a caso a gente tratava e na sistemática antiga, você tinha um ciclo aí de processo de 5 anos para ter o efetivo desembolso. Inclusive, nos nossos relatórios de provisionamento, a gente colocava probabilidade de desembolso no próximo trimestre. Cada caso para entender o que poderia impactar. Tudo isso porque agora a lei, praticamente, no meu entendimento, criou um título executivo extrajudicial. Se antes, no universo de 1.000 ações pleiteando a rescisão do compromisso de venda e compra, de cair essas ações em diversas comarcas, a depender do domicílio do promitente comprador, velocidade de cada comarca, de cada vara, cada juiz ia decidir se eram 10%, 15%, 20%, 25%, cabia apelação, duplo efeito, depois embargos do acórdão, RESP, agravo e tudo mais, depois voltava para a fase final, depois cumprimento de sentença e aí intimava para pagar. E, obviamente, as 1.000 ações não tinham esse mesmo trâmite em conjunto, então a incorporadora tinha esse fluxo de caixa na medida em que as ações iam sendo julgadas, indo tendo os cumprimentos de sentença, conseguia revender as unidades. A partir de agora, imagine que tenha as mesmas... É o mesmo marco interruptivo, a lei fixou os patamares, então pressupõe que o que está previsto no contrato é válido, o percentual é válido, tem prazo, tem valor certo, exigível, tem a data, tem o termo final. Me parece, então, que após os 30 dias ou 180 dias, pode ser que tenha 500, 100, 1.000 ações a depender do empreendimento e ações de execução de título extrajudicial para pagar em 3 dias. Isso talvez seja um problema. Se considerado distrato, com certeza, se você tiver um termo de distrato. Na resolução prevista, eu não sei, porque essa resolução pressupõe-se judicial, né? Porque se não for judicial, ela vai ser o distrato mesmo. Eu não sei, mas é interessante o questionamento. Quanto à súmula, Rodrigo, eu acho que isso tem ocorrido com outros repetitivos e tem ocorrido com novas leis. Eu acho que a súmula, para esse efeito, cai. Né? Não tem como você continuar aplicando uma súmula se veio uma lei tratando do mesmo tema de forma diversa. Não tenho dúvida, com a sistemática do novo Código de Processo Civil, né, novo 2015, que esses temas vão ser carregados para repetitivo em breve, mas o em breve não tão breve, porque se a aplicação da lei não começou ainda para os contratos, porque os contratos foram firmados, né, só valerão para os contratos firmados esse ano, ou depois de 22 de dezembro, esse é um assunto para a gente acompanhar de perto nos próximos 2, 4 anos, com certeza.